Senhores e senhoras, existiu um conflito aqui na América, né? E foi escrito alguns livros. Né? Surgiu o livro, por exemplo, de Ken Wilson, Heresia da Graça da Sociedade Evangélica, como tornar-se um cristão sem fé em Jesus como Deus e Salvador. Esse é o livro de Ken Wilson, né? Lançado aqui no ano de 2020 aqui nos Estados Unidos, que confrontou, né, esta sociedade da graça. É uma sociedade chamada Graça Sociedade Evangélica, que é uma entidade pelagiana, ok? E deste evento, né, como resposta, o lado oposto, a sociedade, né, a sociedade, a Graça Sociedade Evangélica, ela fez um livro em resposta um ano depois, 2021, certo? Este livro aqui, ok? De Zane Hodges, que ele procurava rebater os argumentos de Ken Wilson, ok? Então nós temos aí este confronto teológico, né, de alguns anos atrás, e esse livro aqui, inclusive, chama-se, né, Zane Hodges não mudou a sua visão sobre o Evangelho, ok? Então, embora Kennedy Wilson ele tenha prestado um grande serviço ao mundo teológico ao refutar o movimento, né, da Sociedade Evangélica da Graça, cuja teologia é frequentemente associada à teologia pelagiana, surge então um problema significativo, certo? O próprio Ken Wilson, né, ele promove ideias de caráter pelagiano em sua obra, né? Esta obra aqui de 2019, né? The Foundation of Augustine Calvin, ou seja, a fundação, né, do agustiniano calvinista, certo? Que é um livro divulgado, inclusive pelo CACP, do Flávio Martinez, Nathan Rufino e tantos outros, ok? Este livro aqui, dele, do Ken Wilson, que ele é um livro que fez um certo sucesso aqui nos Estados Unidos. Mas o que ocorre é o seguinte: Ken Wilson, ele lançou as suas ideias neste livro, né, que seria, a tradução seria a fundação do agustiniano calvinista, certo? Então, cria-se, né, uma situação paradoxal, ou seja, Wilson denuncia o pelagianismo da sociedade, da Graça Sociedade Evangélica, que é uma entidade pelagiana, certo? Mas ele mesmo promove um tipo de pelagianismo, certo? Zane Hodges, ele já é falecido, certo? E ele ensinava que a salvação exige apenas crer na promessa da vida eterna, sem arrependimento, sem mudança moral, sem compromisso e mesmo sem entender toda a obra de Cristo, certo? Mesmo sem entender a obra de Cristo. Bem, então nós temos aí a declaração dele e você tem a declaração de Ken Wilson. Rejeita totalmente essa fé mínima. Para ele, a fé bíblica envolve resposta moral, transformação e responsabilidade humana. Ele acusa Hodges de ensinar um evangelho resumido e antinomiano. Ou seja, em uma frase nós podemos resumir o seguinte: Hodges, ele reduz o evangelho a uma crença mínima possível, e o Wilson diz que isso destrói a fé cristã e produz um falso evangelho. Senhores, resumindo, Ken Wilson rejeita a depravação total, rejeita a eleição incondicional e rejeita a graça irresistível. Ele tem outro problema também, a soteriologia sinergista radical. Para Wilson, Deus concede graça geral a todos, mas a decisão de crer vem do indivíduo, dentro do indivíduo, ok? Ele também acredita que, sem necessidade de uma regeneração prévia, isso pode acontecer dentro do ser humano. Então, para Wilson, a salvação é, portanto, cooperativa, ou seja, Deus oferece, o homem aceita ou rejeita. Pelagianismo
puro, ok? Um quarto ponto que nós podemos ver agora é o seguinte: a interpretação histórica revisionista dele é péssima. Em sua tese que acabou surgindo o livro, ele declara o seguinte, que a igreja pré-agostiniana não era monergista, não criam em uma natureza humana, caída e incapaz, defendiam uma liberdade moral plena. Isso contradiz Agostinho, o Sínodo de Tártago, a Reforma, o calvinismo histórico, senhores. Então, por isso diversos teólogos consideram sua tese revisionista e historicamente falha, e alguns o classificam como uma defesa moderna do neopelagianismo. Essas teses são extremamente contestadas por historiadores e teólogos especializados em patrística, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, onde afirmam que Wilson comete erros graves de leitura de fontes primárias, descontextualiza textos e projeta categorias modernas sobre debates antigos. Eu pesquisei o site GPT no dia 13 de novembro de 2025 sobre seu trabalho acadêmico. A resposta do site foi o seguinte, senhores: metodologicamente fraco e influenciado por pressupostos arminianos provisionistas contemporâneos, razão pela qual muitos autores reformados o descrevem como uma espécie de pelagiano pós-moderno. Então podemos resumir o conteúdo deste livro, senhores, né, e das suas principais críticas da seguinte forma. O livro é um resumo popularizado de sua tese de Oxford. Seus pontos principais são que Agostinho não era determinista no início da sua vida. Kenny Wilson afirma que no início do ministério Agostinho teria defendido o livre-arbítrio libertário. Suas obras anteriores a 402 seriam não deterministas. Segundo ponto, a mudança ocorreu durante o conflito com Pelágio. Segundo Kenny Wilson, ele afirma que quando Agostinho debateu com Pelágio, ele teria mudado para uma visão de graça monergística, irresistível, predestinação e depravação total. Essa mudança seria radical e inédita na história da Igreja. Terceiro ponto, essa mudança teria sido influenciada por correntes gnósticas. Kenny Wilson argumenta que certos grupos gnósticos tardios defendiam predestinação individual, eleição individual e determinismo. Agostinho teria, segundo ele, absorvido ideias semelhantes, e isso explicaria porque Agostinho teria rompido com o suposto consenso da igreja primitiva. Quarto ponto, o calvinismo é uma continuação dessa mudança tardia de Agostinho. Para Kenny Wilson, o calvinismo não deriva da igreja antiga, mas exclusivamente da teologia tardia de Agostinho. O determinismo calvinista seria uma espécie de anomalia histórica. Os principais erros apontados pelos especialistas em patrística, por exemplo, inclusive estudiosos não calvinistas, apontam falhas graves na pesquisa de Kenny Wilson. O primeiro erro seria os erros de leitura de fontes primárias. Vários pesquisadores, vários patrólogos, incluindo Matei Thomas, James Belden, Mitchell Kevin, Gavin Monglide e James Wright, ok? Eles demonstram, o seguinte, que Agostinho já defendia a graça monergística antes de Pelágio aparecer. Em obras anteriores de 400 d.C., Agostinho já afirmava desigualdade espiritual causada pela graça. Kenny Wilson ignora passagens que contradizem sua tese. Segundo ponto, falta de dicotomia entre deterministas gnósticos e cristãos libertários. Críticos mostram que as seitas gnósticas que Kenny Wilson usa como paralelos não defendiam predestinação semelhante à de Agostinho. Maniqueus gnósticos clássicos e encratitas. Usa textos tardios ou duvidosos como se fossem representativos. Terceiro ponto, ignora a diversidade real da igreja pré-nicênica.
A tese de Kenny Wilson supõe que a igreja inteira era libertária e que não existia nenhum conceito de eleição ou predestinação antes de Agostinho. Isso é historicamente incorreto. Pais como Cipriano, Hilário de Poitiers, Ambrósio, Clemente de Roma, Orígenes e até mesmo Irineu contra essa tese de Kenny Wilson. Eles expressam ideias da graça precedente à eleição divina e incapacidade humana bem antes de Pelágio. E um quarto ponto, senhores, é a metodologia seletiva. O problema mais grave apontado pelos pesquisadores em Kenny Wilson é que Wilson usa passagens. Kenny Wilson usa passagens que favorecem seu argumento, ignora trechos do mesmo autor que contradizem sua tese, não utiliza métodos histórico-crítico padrão, contexto, corpus completo, análise linguística. E o quinto ponto seria as conclusões teológicas anacrônicas. A crítica comum é Wilson lê debates antigos como se fossem debates modernos entre arminianos e calvinistas, ou seja, ele projeta categorias do século XVII sobre autores do século II. Então, senhores, o status acadêmico da obra de Kenny Wilson é uma avaliação geral entre os patrólogos e teólogos profissionais, que a obra dele, então, seria pouco confiável historicamente, não aceito por pesquisa séria em patrística, rejeitado tanto por estudiosos reformados quanto por católicos ou acadêmicos neutros. E é considerado uma obra militante e não acadêmica. Ele é citado frequentemente por provisionistas, por críticos antirreformados e por autores populares arminianos e pelagianos contemporâneos. Bem, senhores, resumindo a obra do senhor Kenny Wilson, certo? Que é aceita por Nathan Rufino, elogiada pelo CACP, inclusive fez um vídeo, onde ele diz que o livro de Kenny Wilson já deixou alguns calvinistas maluquinhos. Na verdade, quem está ficando maluquinho são eles por aderirem os erros de Kenny Wilson. Erros históricos, grotescos e até teológicos. E a conclusão que nós podemos chegar de tudo isso, senhores e senhoras, é o seguinte. A conclusão do livro de Kenny Wilson é o seguinte. Ele defende que o calvinismo deriva de uma suposta mudança tardia de Agostinho, influenciada por grupos gnósticos, o que nós sabemos que não é verdade, e a sua tese é amplamente rejeitada por especialistas em patrística devido aos erros metodológicos e citações seletivas e distorções de fontes históricas. Basta somente uma pessoa procurar a verdade que ela descobrirá. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, disse o Senhor Jesus. Bastaria ler, por exemplo, obras como esta, que as teses de Kenny Wilson seriam totalmente desmanteladas pela história real da igreja. Lamentavelmente, vivemos um período onde a mentira tem prevalecido em muitos lugares. As pessoas precisam se voltar para a verdade bíblica, para a verdade da história da igreja e quem realmente são os verdadeiros mestres e os falsos mestres dentro da igreja. Hoje, senhores, as seitas não são o maior problema da igreja. Os maiores problemas da igreja são lobos dentro da igreja. Que Deus possa guardar a sua alma, a sua vida e que você possa realmente descobrir a verdade que está em Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, fique na paz, Deus abençoe a todos e que Deus nos guarde nesta caminhada. Fique na paz.